Glória a Deus. Obrigado, Breno, por ter orado. Mais uma segunda-feira, então nós estamos iniciando, né, irmãos? E glória a Deus por isso, que bênção nós podermos iniciar o ano é, com o Senhor, com a presença dEle, né? E agradecemos ao Senhor sempre porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. O Breno, na oração dele, ele falou algumas coisas ali que vai estar muito ligado hoje com a ministração, né, de hoje também, em relação a nós estarmos à disposição para trazer mais pessoas para Cristo, né? Apresentar elas ao Senhor. Na verdade, é ao contrário, apresentar o Senhor a elas, né? De manifestar o Senhor, o Cristo, né, através das nossas vidas, para essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E hoje o assunto que o Senhor colocou no meu coração, engraçado porque eu ia ler aqui João 9. E eu abri aqui na Bíblia e comecei a ler, e quando eu me dei por conta, só que sabe quando você abre e eu nem me toquei, porque eu abri em João e estava falando sobre o apóstolo Paulo. E só que eu segui lendo, e depois que eu fui ver que eu estava lendo Atos 9 na verdade. Mas eu compreendi que, na verdade, era sobre esse assunto que o senhor gostaria de falar, né? E o senhor me trouxe um assunto muito bacana, muito pertinente, né, para os dias de hoje, que é um ponto de encontro entre nós e o Senhor. Eu creio, irmãos, que nós aqui, todos nós já tivemos esse encontro com o Senhor, esse ponto de encontro, né? E eu quero trazer para a administração de hoje uma reflexão acerca do que o Senhor tem feito, do que o Senhor fez com os irmãos lá atrás, lá no passado, e nós tentar aplicar isso nos dias de hoje, né? Eu quero começar lendo um texto aqui em Provérbios 19. Eu já li aqui várias vezes esse versículo, mas quero repetir ele novamente, que ele vai casar certinho aqui com o que nós vamos estar falando aqui hoje. Provérbios 19, a partir do versículo 20. Versículo 20 e versículo 21. A Bíblia vai dizer assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Esse conselho do Senhor, eu não sei se vocês lembram lá no princípio, quando o Senhor foi fazer o homem, e ele diz: façamos nós, lá em Gênesis, façamos nós, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando ele diz façamos, o que ele está falando ali? É uma reunião, é um conselho, né, das três movimentações, das três partes do Senhor, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então, os três, né, um Deus, né, eu quero deixar bem claro que é um Deus, né, que ele se movimenta, ele se apresenta de várias formas. Uma hora ele se apresenta como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito. Então, os três, né, essas três características, essas três personalidades formam um conselho. E aqui, quando ele fala em relação a esse conselho, que é o conselho do Senhor permanecerá ou prevalecerá, ele está falando disso, né? Como lá no princípio, né? Eles se reuniram e disseram: vamos, façamos nós, né? O homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui a gente vê que os planos do Senhor, eles jamais são frustrados, até porque os planos do Senhor, ele foi estabelecido aqui na eternidade. E hoje, o que que nós fazemos? Hoje nós vivemos aquilo que já foi escrito na eternidade. Então, conforme nós estamos lendo, né, esse versículo aqui, eu quero que vocês guardem muito. Shalom, Adilson. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom te ter aí conosco. Eu quero que vocês guardem esses dois versículos aqui, que ele fala. O versículo 20, né, Provérbios 19, versículo 20, que vai dizer assim: ouve o conselho e recebe a instrução. Porque mais para frente aqui nós vamos ver
que a importância de nós seguirmos isso, de ouvir o conselho e seguir a instrução. Ouvir o conselho e seguir a instrução do Senhor. Nós vamos lá agora para o Atos, então, né? Atos 9, no qual a minha intenção era ler João, mas o Senhor, ele, como já diz aqui as Escrituras, né? A vontade ou o conselho dele prevalece, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam nosso Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui então agora Atos 9, então vai estar falando, né, do nosso apóstolo Paulo, que aqui então ainda era chamado de Saulo, mas aqui só muda o Saulo e Paulo, só muda em questão aqui do local, né, onde ele estava. Versículo 1 vai dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, esse do caminho são os cristãos. Eram assim que eles eram chamados lá no princípio, os do caminho, né? Então, você vai ouvir, se você ouvir essa expressão, os do caminho, está falando aqui dos cristãos. Os do caminho, ele pudessem trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Versículo 4. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe, e disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, né? O Senhor cegou ele por 3 dias. E não comeu e nem bebeu, né? Fez um jejum. E havia um certo discípulo de Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha suas mãos sobre ele, para que ele pudesse receber a visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E nessa época ele perseguia, né, toda a igreja, prendia, e essa era a intenção de Paulo nessa viagem. Versículo 15. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, então,
comparando esse texto com o que nós lemos lá em Provérbios, olha só, nós lemos lá, né? Ouve, deixa eu até pegar aqui. Ouve o conselho e recebe a instrução, né? Para que no fim sejais sábios. Aqui nós temos duas coisas. No 21 ele vai dizer que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, né, é o conselho do Senhor, é a vontade do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor me mostra nesse texto, e aqui nas intenções de Saulo, né, de Paulo, é justamente qual que era a intenção dele, de ele sair nesse caminho. A intenção aqui de Saulo era uma. Os planos no coração de Paulo era de sair para prender os cristãos. Eu acredito, irmãos, que jamais passava pela cabeça de Paulo se tornar um cristão, se tornar alguém cujas as pessoas que ele perseguia, se tornar alguém cuja aquelas pessoas ele perseguia. Eu não acredito que isso passava na ideia dele, jamais acho que passava. Mas o Senhor permitiu ele ter esses planos no coração, né? De ele, olha só, Saulo respirando ainda ameaças de morte, a Bíblia diz aqui, ó, contra os discípulos do Senhor. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, ou seja, essas cartas eram para que eles dessem autoridade, para que Paulo pudesse prender os cristãos que lá ele encontrasse. Então veja o plano que Paulo tinha, né? Saulo tinha ali naquele momento. Mas o que tem a ver com os dias de hoje, com os nossos dias, irmãos? Às vezes a gente acha que os planos que nós temos no nosso coração, a gente às vezes fica com muita dúvida, mas será que é de Deus? Será que não é? E nós, vendo aqui alguns exemplos nas Escrituras, nós temos que observar uma coisa, irmãos. Se até Saulo, que no momento a gente sabe que ele era um homem que ele guardava, ele prezava pela lei de tal maneira que era difícil encontrar um homem como ele. E ele perseguia os cristãos. Então, tu imagina nós, se nós amamos ao Senhor, se nós guardamos a sua palavra, será que o Senhor não vai, será que o bem do Senhor não vai ser sobre nós? Será que os planos do Senhor não será perfeito sobre nós? Então, tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, no seu coração, todo aquele desejo, às vezes, de fazer algo, de construir algo, às vezes não precisa estar 100% errado. Porque se tem um desejo no coração e o Senhor permitiu aquele desejo no coração, foi por algum motivo. Algum motivo. Talvez, irmãos, esse desejo que surge no nosso coração, muitas vezes é para quê? Para tirar o nosso corpo da inércia, para gerar um movimento. Porque para você colocar o teu corpo em movimento, você tem que se mover, você tem que sair do lugar, tirar o corpo da inércia, senão o corpo vai ficar sempre parado. E eu vejo que às vezes quando o Senhor coloca às vezes algum plano no nosso coração, às vezes a gente se movimenta por causa desse plano, mas não quer dizer que esse plano se cumprirá lá no final. Assim como aconteceu aqui com Saulo, o plano dele era de ir até Damasco para aprender. Mas no meio do caminho houve um ponto de encontro no qual mudou a vida dele. Então, irmãos, às vezes nós fazemos planos e a gente chega no meio do caminho e a gente acha que dá errado, que deu errado. Ah, mas talvez de repente esse plano que eu tinha não era do Senhor. Não, irmão. O Senhor permitiu que isso fosse gerado no teu coração para que você se movimentasse. Mas agora, no meio do caminho, ele te encontrou. E lembra o que ele diz lá em Provérbios? Que é para ouvir, estar atento ao conselho, para que seja sábio, para ouvir e obedecer. Aqui Saulo fez a mesma coisa. Quando ele se encontrou, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele imediatamente reconheceu o Senhor. Ele diz: O que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça? Lendo isso aqui, irmãos, talvez o que está faltando para nós hoje em dia, durante a nossa caminhada, quando nós saímos para tentar realizar um projeto nosso, algum plano nosso, é no meio do caminho, se nós tiver esse encontro, se o Senhor
falar conosco de alguma forma? Será que a gente está respondendo dessa forma para o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque talvez aquele plano que eu tinha no coração, que eu dei início, foi só um ponto de partida para eu poder ter esse ponto de encontro com o Senhor no meio do caminho, que foi aconteceu aqui com Saulo. E o Senhor mudou completamente a vida dele. E aí nós lemos lá: ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim seja sábio. Lá em Provérbios 20, né? E aí nós vemos aqui que Saulo, então, depois desse encontro com o Senhor, ele fica cego. Então, irmão, se ele não faz exatamente, quando ele pede aqui para o Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça? O Senhor dá umas instruções para ele: olha, você vai até tal lugar, você fica naquela casa, você vai encontrar uma pessoa e essa pessoa vai orar por você. Se ele não faz exatamente o que o Senhor ordenou para ele que ele fizesse, talvez ele não teria recuperado a visão. Talvez ele não teria sido batizado com o Espírito. Talvez ele não teria dado início ao ministério dele, porque foi através desse encontro com o Senhor onde foi o start do ministério dele. Veja que os planos começou no coração de Saulo, de uma forma, mas no meio do caminho houve uma troca. Começou com o plano dele. E por que que eu falo isso, irmãos? Porque eu vivenciei isso. Quando eu vim para Santa Catarina, meus planos eram outros, completamente diferente do que eu vivia hoje. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Eu vim com os planos de ir embora do país. E no meio do caminho eu tive um encontro com o Senhor. E aí, irmão, e aí você só tem uma coisa para dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Então eu creio que o Senhor ele já teve esse encontro conosco, porque eu creio que muitos de nós tínhamos outros planos, muitos planos. E talvez até damos inícios nesses planos. Mas no caminho você tem um encontro com o Senhor. E aí você tem que ter coragem, irmãos, para fazer que nem Saulo. Senhor, o que tu quer que eu faça? Para que você tenha a sua visão aberta, para que você receba do Espírito Santo. E para que o teu propósito, e agora o plano verdadeiro, porque, irmãos, uma coisa é você fazer o seu plano terreno, outra coisa é você vivenciar o plano que o Senhor já determinou na eternidade, aquele plano perfeito para a sua vida. Porque o Senhor não te resgatou por acaso, ele não te resgatou para bonito. Não, tem um motivo, irmão, e ele conta com você. E observe que, irmãos, esse exemplo de Saulo, né, de nosso irmão Paulo, ele tão parecido conosco, porque Saulo antes ele matava os cristãos e prendia. E nós, enquanto eram ímpios, o que que nós fazia? Nós matava as pessoas, nós prendia. Como? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, às vezes com o nosso engano. E aí agora você vê Paulo tendo esse encontro com o Senhor e agora o que que ele faz? Ele liberta. Antes ele fazia o povo sofrer, agora ele sofre pelo povo. Então, olha o exemplo de Paulo para nós, que antes nós fazíamos pessoas sofrer. E agora, irmãos, cabe a nós sofrer para que outras pessoas venham conhecer a Cristo. Esse é o nosso trabalho para o Senhor, é fazer a vontade dele. E é uma bênção nós sofrer todas as coisas por amor ao nosso Cristo. Afinal de contas, ele deu a vida dele pela nossa. Tudo que ele sofreu, tudo que ele sofreu por nós. Então, no meio do caminho, o Senhor coloca o propósito verdadeiro no coração de Paulo. E, irmãos, isso é tão forte que depois, se você continua lendo aqui as cartas seguintes que Paulo escreveu, que Paulo, para nós, né, é claro que a nossa referência, o nosso modelo é Cristo, né, e ponto. Mas Paulo, ele é um grande homem também de Deus, que também nos serve para de muita referência. E você vai ver ele escrevendo depois nas cartas seguintes, que ele diz assim que o conhecimento que ele tinha, porque Paulo era muito instruído, que o conhecimento que ele tinha era comparado com esterco, diante do conhecimento, da sabedoria de Cristo.
diante daquilo que o Senhor tinha derramado, tinha ensinado para ele. Então, olha o quão grandioso é. Por isso que aqui diz, né, que é o conselho do Senhor, a vontade do Senhor prevalecerá, permanecerá. E cabe a nós escutarmos esse conselho, e nós acatarmos esses conselhos, para que no final nós sejamos considerados sábios. Porque, irmãos, a Bíblia também diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, veja, você obedecer ao Senhor é temor. Não é de ter medo, mas é temor de ficar de fora de tudo isso, desse plano perfeito que ele tem feito. E não só aqui, irmãos. Não é só nesse texto que nós vemos esse exemplo. Não sei se vocês lembram de uma outra ministração que nós tivemos aqui sobre a samaritana, lá em João 4. Se você vê lá em João 4, qual que era o objetivo daquela mulher? E também qual que era o objetivo de Cristo? Vamos ver lá? João 4, a partir do versículo 3. O objetivo aqui do Senhor era ir para Galiléia, do Cristo, do nosso Senhor Jesus. Esse era o objetivo dele. E da samaritana, o objetivo dela era fazer o quê? Ir buscar água e tirar água do poço. Esse era o objetivo dela. E o objetivo do Senhor era ir para uma outra cidade. Mas aí tu vai ver que no versículo 4, ele vai dizer assim: e era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ali novamente o Senhor ia ter um ponto de encontro com alguém. Novamente ali nesse caminho o Senhor ia mudar, ia transformar, dar um outro propósito, dar sentido para a vida de uma outra pessoa. Uma pessoa que tinha uma vida de abandono, uma vida de pecado, uma vida que já não tinha mais propósito, e ele trouxe tudo isso. Ele retirou o abandono, trouxe o acolhimento, gerou vida, trouxe propósito para a vida daquela mulher. A água natural que ela veio buscar, veio buscar água natural e saiu com água viva. Então veja que aqui nós temos outro exemplo de uma mulher que saiu com um propósito no seu coração, mas que no meio do caminho encontrou um Senhor, na qual mudou a vida dela. Nós conhecemos essa história aqui e sabemos que ela foi questionando o Senhor, questionando, e ela estava muito machucada, porque ela já não acreditava mais. João 4. João 4, a partir do versículo 3, aqui ele vai narrar toda essa história. E, irmãos, o Senhor, ele muda através do diálogo, ele começa a trazer esperança para quem já não tinha mais esperança. E aí você vai observar que o propósito dela era retirar água. No meio do caminho, no meio do assunto, o que que ela faz? Ela larga aquele cântaro para agora ir levar o quê? Água viva para o povo. Tanto é que ela traz os homens. Os homens vieram conferir aquilo que ela estava falando, a ponto de daqui um pouco os homens dizer assim: Nós cremos no Cristo, mas não é mais pelo que você tem falado. Nós cremos porque nós temos visto o Cristo." E isso aqui, irmãos, é tão poderoso, essas duas passagens desse encontro, que é justamente aquilo que eu falei em relação ao que o Breno tinha orado no início, para que que a gente traga mais pessoas para o Senhor, que nós apresentamos mais pessoas para o Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? E casou justamente perfeito essa oração do Breno hoje com esse assunto. Por quê? Porque é isso. O que está faltando? É nós pedir para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Porque se você observar, depois que você tem um encontro com o Senhor e você ouve atentamente o que ele fala, ouve o conselho e obedece, automaticamente a água do Senhor jorra através de nós para o próximo. A luz do Senhor brilha através de nós para o próximo. E o próximo, ele é atraído automaticamente ele é atraído pela presença do Senhor que reflete através das nossas vidas. Essa mulher, ela saiu correndo. Irmãos, essa mulher, ela tinha tido 5 maridos. O que ela estava no momento não era dela.
Então pensa, né? Nos dias de hoje, talvez nós já não teríamos muita confiança numa pessoa assim. Agora você imagina naquela época. Agora ela chegar, irmãos, eu fico imaginando essa mulher, assim como quando Saulo chegou para os discípulos, cara, você vê um cara que mata discípulos e prende discípulos, daqui a um pouco ele chega falando do próprio Cristo. É no mínimo é de desconfiar. Você, o próprio Ananias aqui quis debater com o Senhor, Senhor, mas ele é um cara que ele faz o mal para aqueles que te seguem, mas o Senhor, não, ele é um vaso escolhido. Vai. Então, irmãos, agora tu imagina essa mulher que não tinha muita credibilidade, ela tá, eu fico imaginando essa mulher, ela deve ter chegado na cidade, cara, desesperado, louca. Ela deve ter pirado. E os homens mesmo assim crerem naquilo que ela falou a ponto de ir ver. Quem faz isso? Só o nosso Senhor. É só o nosso Senhor que pode fazer isso. A partir de um encontro verdadeiro e de uma obediência, ter no nosso coração uma obediência. E a partir disso, gerações são transformadas. Quase uma cidade inteira é alcançada. Muitas pessoas, olha quantas pessoas Paulo alcançou. Olha o que Paulo deixou para nós como estudo, como cartas, como exemplo, como instrução, do qual ele recebeu do nosso Senhor e Salvador. Olha o que Jesus fez na vida dessa mulher. Então, hoje, o que nós precisamos fazer, irmãos? É dizer, Senhor, que tu queres que eu faça? Eis-me aqui, assim como Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nós podemos e devemos ter coragem, irmãos, de deixar o Senhor mudar os planos da nossa vida. Eu sei que é difícil, às vezes nós fazemos planos, temos planos no nosso coração, e é difícil, eu sei, mas eu creio que aquilo que o Senhor tem para estabelecer através das nossas vidas é muito maior. E vai alcançar, vai frutificar muito mais do que se fosse aquilo que gerasse nosso coração. Assim como Paulo, a intenção dele era matar os cristãos, prender os cristãos. Ou seja, a atitude dele geraria morte. A mulher, da mesma forma, ela não mataria a sede dela. Assim como o Senhor falou, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede. Ou seja, será que esses planos que nós demos início, será que se nós continuarmos esses planos, talvez não vai nos matar? Será que não vai fazer nós tornar a ter sede? Será que não é melhor nós ouvir o conselho do Senhor? E nesse encontro, nesse meio do caminho, agora seguir aquilo que o Senhor tem falado? Porque eu tenho certeza que vai frutificar, irmãos, aqui ainda e para a eternidade. Porque se você observar, os frutos dessa mulher e de Paulo foi para o tempo deles e para a eternidade. Então nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de abrir mão, às vezes, daquilo que nós queremos para obedecer à voz do Senhor. Eu creio que é dessa forma, irmãos, que nós vamos vivenciar coisas novas, porque, irmãos, isso aí até coaching, qualquer pessoa às vezes fala, né? E, irmão, muito mais no evangelho, que não tem como você obter resultado novo com as mesmas práticas, né? Com as velhas práticas, com, né, batalhas novas com armas velhas, resultado novo com o mesmo comportamento. Não tem fazendo as mesmas coisas. Muito mais no corpo de Cristo. Nós não temos como alcançar algo a mais do Senhor, nós mantendo a mesma atitude, fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos ter que ter um ato de coragem e fazer como Ananias, às vezes encarar aquele cara que era o que persegue. Para quê? Para que os olhos possam ser abertos, para que o Espírito possa descer sobre essa pessoa. E assim como o Breno orou hoje no início da reunião, e para que mais pessoas conheçam a Cristo através das nossas vidas. Vai ser automático, irmãos. Quando você decidir estar disposto para o Senhor, automaticamente o Senhor vai olhar para o seu coração e ver, esse está disposto. Eu vou enviar os meus para esse aí. Glória a Deus.